Olá, meus caros, minhas caras, como estão? Espero que estejam bem. Prezados, nesse vídeo eu vou estar falando aqui um pouquinho com vocês sobre lúpus eritematoso sistêmico, tá? E a gente vai abreviar como LES, tá? Lúpus eritematoso sistêmico. Talvez alguns de vocês já ouviram falar sobre lúpus, né? Então, né, o lúpus eritematoso sistêmico, né, ele tem uma característica muito importante, tá? É que quando a gente pensa nessa doença, tá? A gente pensa em uma doença, né, que uma, ela é uma doença crônica, degenerativa, tá? Como nós estamos, né, diante desse contexto, né, de doenças degenerativas, né? Então ele entra nessa definição, tá? Essa doença, né, é uma doença que não há uma transmissão, né, não se pega lúpus, tá? Então é uma doença que acomete aí, especialmente uma população jovem aí, entre 20 e 40 anos de idade, especialmente mulheres, tá? Que as mulheres são, né, vamos dizer assim, as principais vítimas dessa doença, tá? É uma doença autoimune, tá? Então é uma doença autoimune. Quando a gente fala de doença autoimune, nós estamos falando de quê? É quando os nossos anticorpos, tá? Os nossos anticorpos que, né, o nosso corpo ali produz, células B, células T, né, que são para combater infecções bacterianas, vírus e tal. De repente, né, nossos anticorpos eles começam a combater as nossas próprias células, né? Então eles começam a reconhecer, por exemplo, né, quando a gente pensa na citologia, quando vocês ali estudaram, por exemplo, em cito, vocês lembram que a estrutura das células possui os núcleos, os nucleolos, né? Ali temos ali o DNA, né, da célula e tal. De repente, do nada, o nosso corpo ele começa a reconhecer essas células, nossa mesmo ali, né, como células inimigas. Então, ele considera aquele DNA, aqueles nucleosídeos da célula como uma célula inimiga, como se fosse invasor, de modo aleatório. E começa então, as nossas células de defesa começam a atacar essas células, tá? Geralmente começa esse ataque, ele se dá em células mais periféricas, então acomete, por exemplo, pequenos vasos, tá? Mas com o tempo, senão, né, com o tempo, essa, essas agressões, né, autoimunes, elas tendem a pegar ali, a atingir órgãos-alvos, por exemplo, tá? Então, e essa, quando atinge órgãos-alvos, depois eu vou falar aqui mais um pouquinho à frente sobre quais são esses tipos de lesões e tal, quando começa a atacar esses órgãos-alvos, aí temos grandes complicações, né? Desde o paciente ter que fazer, por exemplo, hemodiálise, desde ter que, de repente, o paciente pode sofrer AVC, infartos, enfim, em complicações respiratórias recorrentes, né? Então, traz graves complicações, tá? É uma doença que até hoje a medicina busca entender, né, o que inicia, o que pode causar o lúpus, tá? Há vários fatores que a medicina hoje ela tem como assim entender como que ela se dá, é algo muito complexo, tá? E muito heterogêneo, tá? Se sabe que questões hereditárias são fatores né, importantes, então se a mãe tem lúpus, a chance da filha ter, ou filho ter, é maior. Lembrando que ela comete mais mulheres, né? Então a tendência é mais que a filha, por exemplo, tenha, tá? Alterações, por exemplo, né, hormonais, uso de medicamentos associado, por exemplo, também pode estar associado, né, ao surgimento de lúpus, né? Questão de ambiente e outras alterações imunológicas, né, são alguns fatores que pode estar associado a pessoa ter lúpus ou não. Mas assim, é algo muito complexo que assim, ainda não se tem uma clareza, né,
o que de fato pode gerar ali, a pessoa ter ali de fato lúpus, né? Hoje, no Brasil, então, né, a maior incidência, então, ela está, então, nas mulheres, tá? Hoje nós temos uma incidência de 8,7 casos para cada 100 mil pessoas por ano, tá? É um número aí relativamente alto, tá? Quando a gente pensa na questão, né, de óbito, né, a mortalidade, é uma doença que infelizmente tem uma taxa de óbito muito elevada, tá? Então, quando a gente pensa na população geral, né, pessoas que não têm lúpus, né, comparando com pessoas que têm um lúpus, então quem tem lúpus tem 3 a 5 vezes maior a chance de evoluir a óbito, né? Aí por reações ali inflamatórias, né? E com as devidas consequências, como, né, lesões renais também, por exemplo, né, 3 a 5 vezes mais do que a população comum. Detalhe importante que hoje, né, os medicamentos que nós temos aí, né, no mercado para ajudar as pessoas que estão com lúpus, né, a pessoa tem uma taxa de sobrevida que consegue, quando você pensa, vamos supor, quando a pessoa ela tem um diagnóstico, então vamos supor que com 40 anos de idade ela descobre que tem lúpus, né? Hoje a pessoa consegue ter sobreviver 15 anos, até 20 anos, né, a mais, né, quando ela se tem diagnóstico devido ao uso dos medicamentos. Antes de ter, antigamente, né, com uma falta de medicamento e tal, as pessoas, quando, né, recebiam o diagnóstico de lúpus, metade dessa população aí conseguia aí viver por mais 5 ou 10 anos. Então, de fato, o avanço da medicina e dos medicamentos trouxe uma taxa de sobrevida melhor para essa população que tenha lúpus, tá? Outro ponto importante em relação a essa doença, uma doença que já antiga, tá? O próprio Hipócrates ele já vinha descrevendo, né, questão em relação ao lúpus, né, já ali 400 antes de Cristo, né, e observava já lesões erosivas na pele, né, mas só foi mesmo ali de fato avançando, né, esse entendimento ali em 1895 que foi ter uma maior clareza. Um outro ponto importante quando a gente fala sobre lúpus, né, o que é lúpus, né, quando a gente pega no latim, lúpus é lobo. É uma doença, né, que infelizmente, quando pensa em lobo, pensamos em uma questão, né, pelas mordidas ali de lobo e tal, enfim. Então, por isso que, né, tem esse nome de lúpus, tá? Bem, quando a gente fala então agora sobre sinais e sintomas, né, pacientes que tenham, né, pacientes lúpicos, né, pacientes que tenham lúpus, nós chamamos de pacientes lúpicos, tá? Os sinais e sintomas são muito variáveis, tá, meus caros, né, porque é uma doença sistêmica, é uma doença crônica degenerativa sistêmica, né? Lúpus eritematoso sistêmico, então, ou seja, vai aparecer nas mais diversas partes aí do corpo. Então, nós temos as fases agudas, né, em relação à doença, em relação ao lúpus. Na fase aguda, então esse paciente ele vai ter febre, vai ter fadiga, ele vai apresentar exantema malar. Esse exantema malar, essas imagens aqui de baixo, aqui, ó, onde vai aparecer essa, tipo a bochecha fica bem vermelha, né? Isso são exantemas, é o exantema malar típico, muito característico, né, em pacientes lúpicos, tá? Alopécia também, né, a queda de cabelo também é muito comum em pacientes lúpicos, né, especialmente na fase aguda. Outro ponto importante também é a fotossensibilidade, tá? Geralmente pacientes muito sensíveis à luz, de repente se o sol ali incidir direto na pele pode abrir inclusive machucados, lesões, tá? São pacientes que não podem, se for sair na rua com sol, por exemplo, né? Então ele tem que usar aquelas camisas com proteção UVA, UVB, filtro solar e usar óculos escuros também por causa dos olhos, tá bom? E pode apresentar lesões eritematosas dispersas, tá? Essas lesões eritematosas são tipo essas lesões aqui, vocês estão vendo aqui com essas bolhas, mas de modo disperso,
né, em diversas outras partes do corpo, tá? É comum também observar, infelizmente, lesões em mucosas, tá? Por exemplo, essa púrpura dispersa, é muito comum a gente observar essas lesões em nariz e na boca, tá? Além, como diz também, da própria alopécia. Essa vasculite é um dos grandes problemas quando a gente pensa, né, em relação ao lúpus, né? Porque é a inflamação de pequenos vasos. Então, qualquer vasinho ali, pequenininho que a gente pensa ali, né, qualquer arteríola ali, então vai sofrer. Como eu disse no início, né, o paciente com lúpus, né, ele começa nas partes mais distais, né, e depois vamos para as partes ali mais proximais. Então o sistema hematológico desse indivíduo é muito comprometido, sofre demais da conta, tá? Então, a vasculite está muito presente nesses pacientes, tá? Bom, nessa imagem. Bem, aqui desconfigurou um pouco, mas é importante também a gente pensar que esse paciente também, outra queixa extremamente comum em pacientes com lúpus são as dores articulares, né, e dor musculoesquelética. Artralgia, né, um paciente que vai queixar de muita dor nas articulações, tá? Então, é um paciente que vai ter, né, ali uma limitação, né, do seu andar, né, do autocuidado extremamente prejudicado. Guardem isso, tá? O paciente com lúpus, ele vai queixar bastante de artrite, tá? Então, é um paciente que vai ter as articulações muito comprometidas, tá? Então, isso é um ponto importante que vocês têm que estar observando também, né? Essas inflamações articulares. Geralmente envolve ali duas ou mais articulações periféricas, tá? Então, por exemplo, de repente vai afetar o joelho, os dois joelhos, de repente o calcanhar, o punho, de repente, né? Sempre, né, mais periférico, essas articulações que são comprometidas pelo lúpus. Outro ponto também importante aqui está desconfigurado é a pleurisia. Pleurisia ou serosite. O que é isso? A pleurisia ou serosite, tá? Ela é caracterizada pela inflamação da pleura. Vamos aqui lembrar o que é a pleura. A pleura é uma membrana que reveste o nosso pulmão, né? Então, esse processo inflamatório da pleura, né, ele traz, né, várias complicações para esse indivíduo, onde podemos, quando faz uma ausculta cardíaca, a gente escuta como se fosse um atrito, como se você pegasse o seu fio, pegasse o seu cabelo e você raspasse, né? Se você pegar o seu cabelo aí agora e esfregar ele, vai estar como se fosse um atrito, né? É isso que você vai escutar, vai auscultar, né? Fazer uma ausculta em paciente com lúpus, né? Em muitos casos você terão esse achado clínico, né? Que é devido a essa inflamação da pleura, a serosite ou a pleurisia, tá bom? Também algo muito comum também esse achado clínico, tá bom? Outro ponto também importante também é a pericardite, tá? O miocardite, como eu falei, na questão da própria serosite, né? Temos a pleura, né? Que reveste o pulmão, né? E temos também a pleura também que ali ela reveste, né? Ali o nosso músculo cardíaco, tá? Então, essa inflamação, né, dessa pleura que reveste, né, o coração, tá? Leva-se o nome de pericardite, tá bom? E isso causa dores, né, extremamente desconfortáveis e tal, e em alguns casos também pode até causar também tamponamento cardíaco. Esse paciente vai ter de repente para o bloco cirúrgico e de repente ter que drenar, por exemplo, tá? Então é uma situação que demanda também o uso de anti-inflamatórios e corticoides também com bastante frequência também, tá? Um outro problema muito comum nesses pacientes também que sofrem demais, é um achado extremamente comum, é a questão em relação ao comprometimento renal, tá? É
É um paciente que vai ter uma proteinúria, né? O que é proteinúria? Quando a pessoa faz o exame de urina e a gente tem um achado de um excesso de proteína, né, ali sendo expelido pelos rins, tá? Então é um achado muito importante, tá? E isso, né, pode estar levando aí, né, isso é um indicador, né, de lesões renais, tá? E que infelizmente pode levar a uma insuficiência renal, né, demandando que esse paciente faça hemodiálise, né, com mais frequência, tá? Também pode ter também questão de hematúria, que é a presença de sangue na urina, tá? Também muito comum para esses pacientes, né? Outro, então a parte renal é extremamente importante, tá? Então, também de sermos, de considerarmos. Alterações hematológicas, tá? Também extremamente importante a gente ter esse olhar para essas alterações hematológicas, né? Um paciente que vai ter anemia, tá? É um paciente que vai ter uma leucopenia, né? Que é uma queda dos seus leucócitos, tá? E também uma trombocitopenia ou plaquetopenia, tá? Então, tem essa queda de plaquetas, né? Fica ali abaixo de 100 mil, né? Por exemplo, tá? A leucopenia fica ali abaixo de 4 mil, tá? Quando nós temos esse cenário que é muito comum, quando a gente pensa uma doença autoimune, né, onde os nossos anticorpos estão combatendo, né, o nosso próprio organismo, então a gente tem esse cenário também de redução das células nossas de defesa. Consequentemente, vamos aqui fazer o raciocínio clínico, se eu tenho uma redução das minhas células de defesa, eu estou mais vulnerável a qualquer tipo de infecção. Então, é um paciente que vai ter quadros de pneumonia, por exemplo, recorrente, frequentemente, tá? E vários outros quadros assim, virais, por exemplo, porque é um paciente que vai sofrer muito, porque vai ter uma queda considerável no seu sistema de defesa, tá bom? Outro ponto importante, como eu disse, é uma doença que infelizmente afeta, né, mulheres em idade fértil, 20 a 40 anos, por exemplo. E se essa mulher estiver gestante, infelizmente é um grande risco para a perda fetal prematura. Então, essa pessoa pode ter abortos, né, por exemplo, aí, essa paciente também recorrentes, né, também infelizmente. Tá? Como eu falei, né, essas questões de alterações também importantes também são as neurológicas, tá? É um paciente que vai ter, né, convulsões, psicose, muito comum quadros de depressão, tá? E também com o passar do tempo, se não usar também medicamento, também infelizmente, né, esse paciente pode ter um AVC. Por conta de quê? Por conta do processo de inflamações dos vasos, das vasculites, tá? Esse vaso ali do cérebro pode se romper e ter um AVC, um AVE, enfim, hemorrágico. Infelizmente também comum, tá? Meningites assépticas, como eu disse, né, até ali associado à questão, né, da redução de anticorpos, então ele fica susceptível a qualquer tipo de infecção, então risco maior de ter também sofrer com as meningites, tá bom? Bem, mas Fábio, e aí, como que a enfermagem atua numa situação como essa? Como que a gente pode aí prestar os nossos cuidados e tal? Bem, um ponto muito importante, né, que a enfermagem tem que ter até a questão de realizar um exame físico, né, bacana nesse paciente, né, céfalo caudal, da cabeça até os pés, né, coletar dados antropométricos, o paciente vai ter perda de peso, então é importante acompanhar, tá? Mensurar os sinais vitais, especialmente a pressão arterial, frequência respiratória, tá? A saturação desse paciente, tá? Dor, tá, gente? O outro sinal vital importante também é a dor, tá? O paciente com lúpus, ele vai queixar de dor, né? Vai ter uma dor constante. Então temos que também verificar a dor desse paciente, tá? Fazer uma inspeção da pele, um ponto muito importante, tá? Até por essas lesões, né, eritematosas que podem aí aparecer no rosto, nariz,
na boca, então é importante, tá bom? Por ser paciente fotossensível, então é importante observar a pele desse paciente, tá? Ausculta cardiopulmonar, especialmente quando a gente fala então, em relação à pericardite, por exemplo, né? Então, importante a gente fazer uma ausculta, né, aí desse paciente, verificar se vamos encontrar algum achado, né, que nos remete, por exemplo, a um atrito pleural, um atrito da pleura aí do coração. Então, a ausculta cardiopulmonar, importantíssimo, tá? Também temos que estar atento a isso. E atentar para a presença de regiões com dor no abdômen, aumento de volume, especialmente fígado, tá? O fígado é o órgão que mais sofre também, paciente, né, com lúpus, né, em relação em relação às fases agudas, e também não só na fase aguda, também na fase também de remissão, também o fígado desse paciente ele é muito sensível à palpação, tá? Então a gente ficar bem atento a isso. O diagnóstico em relação ao lúpus, né, ele se dá por critérios clínicos, igual esses que nós aqui pontuamos, e também por exames laboratoriais, especialmente, né, são exames, né, ali que faz, né, em laboratórios específicos ali, especialmente para encontrar anticorpos anti-DNA, tá? Então é ali que o médico ali, com base na clínica e com base nesse achado, tá? Ele fecha ali o paciente com lúpus, tá? A gente pode classificar, né, a LES como leve ou grave, lógico, depende dos sinais e sintomas, tá? E isso traz muita questão de quais medicamentos, né, o médico ele vai entrar com esse paciente, tá? É uma doença que não tem cura, tá? É um ponto importante, não sei se eu falei mais cedo, mas é uma doença que não tem cura, mas tem como tratar, né? Uma vez instalado o lúpus, né, a pessoa vai viver e conviver com a doença, né, mas não tem cura, não tem um remédio que você tome que vai curar, tá bom? Bem, e diante desse cenário, nós temos aí, né, alguns medicamentos interessantes, né, que colaboram para a melhora desse paciente, como, né, alguns anti-inflamatórios não esteroides, que são, por exemplo, o nimesulida, por exemplo, né, o cetoprofeno também muito usado, né, por exemplo, né, com esses não esteroides, os glicocorticoides ou os anti-inflamatórios esteroides, temos a prednisona, a prednisolona, né, que são muito utilizados, e os antimaláricos, tá? Antimaláricos, Fábio, sim, antimaláricos, né? Nós temos aí, por exemplo, a cloroquina, ou hidroxicloroquina, que é muito usada nesses pacientes, especialmente pelas queixas de dores articulares. Por isso que durante a pandemia, por exemplo, né, com aquela fake news de cloroquina e hidroxicloroquina, né, fazia muitos pacientes que sofriam com lúpus tiveram falta, não conseguiram, né, achar o medicamento, tiveram desabastecimento devido à fake news. Olha como que a fake news ela é perigosa, né? Olha como que a fake news ela é muito séria, né? Porque o pessoal comprou cloroquina para tratar Covid, que não é eficaz, e o paciente que precisava de fato ficou sem. Então isso é muito sério, né? E infelizmente nós tivemos isso. Diagnóstico de enfermagem, eu peço sempre para ficar muito atento, né, em relação ao diagnóstico de enfermagem, tá? Então a questão de ficar atento em relação à mobilidade física prejudicada, fadiga, a temperatura corporal aumentada, né, os exantemas, risco de convulsão, risco de perfusão capilar periférica prejudicada, diminuída, menor do que 2 segundos, tá? Maior do que 2 segundos. Risco para a integridade da pele, é importante que esse paciente faça uso de cremes de ureia, é muito bom para evitar lesões na pele desse paciente, manda manipular, é algo interessante, tá? Risco de choques hipovolêmicos, por exemplo, tá? Dor crônica, é um paciente que vai sofrer muito com a dor crônica, então é importante a gente sempre estar avaliando a dor desse paciente, e risco de sangramento, tá? Intervenções, então vamos monitorar os sinais vitais desse paciente, no intra-hospitalar administrar o medicamento de forma correta, funcionar acesso venoso calibroso, tá? Não vai funcionar esse paciente, por exemplo, uma veia periférica, não vai dar certo isso. Geralmente você pode até funcionar uma jugular externa
é até o mais indicado, tá? Acompanhar os resultados dos exames laboratoriais, né, atentar para sangramentos, tá? Um paciente vai demandar constante monitorização, né? E acompanhar a progressão dessa doença, especialmente na fase aguda, tá? E cuidados com a pele, como eu falei, o creme de ureia é algo bem interessante, evitar que esse paciente fique exposto à luz solar, por exemplo, tá? Evitar dietas ricas em carboidratos, por exemplo, tá? E também gorduras, que pode também aumentar, né, a questões inflamatórias, tá? Desencorajar que ele fume, por exemplo, que faça uso de bebida alcoólica também é algo importante, tá? Que é, bem, para dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente, tá? É um paciente que vai demandar um olhar aí especializado, né, de vários profissionais, vai demandar angiologista, neuro, psiquiatra, dermato, por exemplo, reumatologista também, aliás, o que mais acompanha esse paciente são reumatos, tá? Fisioterapia, muito importante, especialmente questão de exercício físico, até porque com o tempo esse paciente ele vai se limitar muito à sua mobilidade física, então a fisioterapia de modo específico, né, para aquelas articulações, pode contribuir de modo direto para uma boa recuperação desse paciente, tá? Um acompanhamento também com o dentista, devido às lesões que podem também aparecer na boca, por exemplo, tá? Um ponto muito importante é o seguinte, é um paciente que vai fazer, né, o uso de drogas imunossupressoras, né, como glicocorticoides, por exemplo, né, até as drogas antimaláricas, né, como a hidroxicloroquina, por exemplo, né, fazendo uso dessas drogas, como eu falei, também ficarão mais sujeitos a infecções secundárias. Então, o paciente tem que estar sempre atento, né, a outros tipos de infecções, né. Bem, então, meus caros, o que eu vou falar com vocês sobre o lúpus seria isso, tá? É uma doença de fator, né, de início súbito, não tem um fator específico que a desencadeia, não tem cura, e é um paciente que vai demandar um cuidado constante da enfermagem, tanto no intra-hospitalar como também no extra-hospitalar. Então, quando a gente pensa o paciente na clínica médica, a paciente vamos ter que monitorar os seus sinais vitais constantemente, a paciente que vamos ter que ter cuidado com a pele, cuidado com a sua dieta, fazer o balanço hídrico desse indivíduo, tá? Também são alguns dos pontos importantes quando a gente pensa a nível de clínica médica, ok? Maiores dúvidas aí, né, vamos tirando aí junto com vocês ao longo dos nossos encontros em sala de aula. Mas seria isso, meus caros. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima.